Fala galera vascaína, passo mais um dia aqui no nosso canal para estar trazendo notícia do nosso Vasco da Gama mais uma vez. Antes de eu estar trazendo notícia do Vasco da Gama, que está muito forte no mercado, depois dessa derrota contra o Juventude, vexame mais uma vez, né? O Vasco tem se movimentado muito no mercado e hoje eu venho trazer mais informações e mais notícias sobre o nosso Vasco da Gama. Mas antes de eu estar trazendo notícia aqui, eu venho pedir para você estar me ajudando aqui no meu trabalho, para você estar compartilhando esse vídeo com alguém, compartilhando nos grupos do Vasco da Gama, né, grupo de vascaíno, para que você também venha se inscrever no nosso canal, para que você também venha compartilhar, curtir, se inscrever, ativar o sininho das notificações, tá bom? Porque aqui no nosso canal, todo dia tem notícia do nosso Vasco da Gama. E desde já eu também quero te agradecer também, tá bom? Por você ter me ajudado aqui no meu trabalho e que Deus, ele possa te abençoar. Então vamos falar agora sobre as notícias, né? Do nosso Vasco da Gama. Vasco que o último jogo contra o Juventude, aquele vexame, né, na quarta-feira, perdeu mais uma vez, perdeu jogando mal, né, mais uma vez, não tem garra, não tem vontade, não tem nada de bom, nada de bom. Eu não posso chegar aqui para você e apontar algo que o Vasco faz ou fez de bom na partida contra o Juventude. Não só contra o Juventude, mas contra o Juventude, contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras e contra o Flamengo. Eu não posso apontar, isso aqui o Vasco é bom. Não tem nada para mim elogiar esse grupo, esse elenco e esse time que tem jogado esses jogos. Então venho hoje falar sobre contratações e também venho falar da demissão, né? O Álvaro Costa teve 4 jogos no mando do Vasco, jogou contra o Flamengo, perdeu, jogou contra o Palmeiras, perdeu, empatou com o Cruzeiro dentro de Januário e essa quarta-feira perdeu de novo para o Juventude, né? Uma derrota muito. O time não melhora nada com o Álvaro Pacheco. Muita gente está falando, tem que dar tempo para o cara trabalhar, tem que dar tempo, ele fez um bom ano pelo Vitória lá em Portugal, tem que dar tempo. Gente, isso aqui não é Vitória, isso aqui é Vasco. E outra coisa, em 4 jogos eu não vi o Vasco evoluir em nada. Tomou 6 pro Flamengo ali, beleza, o cara tá estreando, não conhece o elenco, beleza. Mas pelo menos no segundo jogo, pelo menos vontade, nem isso o Vasco mostrou, nem vontade. Jogadores incompetentes, como eu sempre falo, não canso de falar aqui no nosso canal, né? Jogadores incompetentes. E depois da derrota o Juventude, o Pedrinho, ele decidiu lá demitir o Álvaro Pacheco. 4 jogos, 1 ponto, e infelizmente o Álvaro Pacheco foi demitido. E eu venho desejar também tudo de bom o Álvaro Pacheco na carreira dele, que ele venha ser muito feliz, conquistar títulos, né, na carreira dele, mas no Vasco não deu certo. 4 partidas, 1 ponto, o time do Flamengo para cá só piorou, né, tomou 6, né, o Álvaro Pacheco vai ficar marcado na história do Vasco. 4 jogos à frente do Vasco, 1 ponto e 6 gols tomados para o nosso maior rival. A maior goleada entre o clássico Vasco-Flamengo ainda continua sendo nossa. A maior goleada no clássico foi o nosso Vasco. Metemos 7-0 neles. Mas não estou falando de hoje, né? Estou falando de agora. O Vasco está com um time muito fraco e o Álvaro foi mandado embora, né? Ele não rescindiu, não. Ele foi mandado embora. Álvaro Pacheco não é mais treinador do Vasco. E hoje o Pedrinho e o Felipe Maestro, eles tiveram uma conversa com líderes do Vasco, né, do time do Vasco. Teve uma conversa com o Veguete,
provavelmente também teve a conversa com o Maico, com o Léo, né, que são o Paê, que são jogadores que são líderes desse elenco, né? Maico e Léo Pelé, eles são líderes. Como isso? Eu não entendo. Maico e Léo Pelé não tem liderança nenhuma dentro de campo. Eu nunca vejo Léo Pelé gritando pro time entregar, pro time dar raça. Maico, mesma coisa. E outra coisa, um jogador que eu queria e que honra essa camisa aqui do Vasco quando coloca é o Veguete. Ele que teria que ser o capitão do Vasco, não o Léo Pelé, Maico, não. Quem teria que ser o capitão do Vasco seria ele, Veguete. Enfim, Álvaro Pacheco, ele foi mandado embora, né? E o Felipe Maestro e o Pedrinho teve uma conversa com o Veguete, perguntou o que eles tinham a dizer sobre o Ramon Dias e o Emiliano Dias, né? Pai e filho. E pelo incrível que pareça, Emiliano Dias e Ramon Dias, eles fizeram um bom trabalho no Vasco ano passado. O Vasco, com mais chance de cair do que permanecer na Série A, ele conseguiu fazer o Vasco ficar na Série A. Para você ver que foi eles que fez, porque esse time é muito ruim. É só você pegar o Ramon Dias, a diferença de treinador, o Ramon Dias e o Álvaro Pacheco, mesmo eles tendo, Álvaro Pacheco tendo só pouco tempo de trabalho no Vasco e tendo 4 jogos, mas você vê que com o Ramon Dias pelo menos o time entregava. Pelo menos o Ramon ficava ali, ó, cobrando entrega, meu irmão, cobrando entrega. E pelo menos com o Ramon Dias o time entregava, né? Pelo menos raça, vontade. E até alguns jogos o Vasco fez alguns jogos bons com esse elenco ruim, com o Ramon Dias no comando e o Emiliano Dias. E ele tá escrito, né? Ele tá escrito ainda no bid, e acredito que o Ramon Dias ele vai voltar para o Vasco da Gama, até porque teve essa conversa, o Veguete e outros jogadores, eles também querem a volta do Ramon, né? Quer que o Ramon volta, porque Ramon é um excelente treinador, entende muito de bola e é um cara que cobra, né? Você trazer um Vasco hoje, pegar um treinador no mercado para vir treinar o Vasco hoje com esse time que tem, vai perder mais 4, vai perder 4, vai perder 10, porque o time é ruim, e trazer um jogador que não conhece esses jogadores incompetentes que tem no Vasco vai piorar, né? Eu, Juan, preferia conversar com o Ramon, trazer o Ramon. Só que quando o Ramon estava treinando o Vasco, o Ramon ele foi contratado pela 777. E o salário que o Ramon recebia no Vasco é um salário altíssimo, né? E acredito que o Pedrinho, ele trazendo o Ramon e o Emiliano de volta para o Vasco, eles devem ter uma conversa para esse salário abaixar, e depende de Ramon. Se Ramon quiser voltar para o Vasco, ele vai ter que dar uma baixada no seu salário, ganhar um pouco menos. Mas eu acredito que eles voltam, porque o Emiliano, tanto o Emiliano e tanto o Ramon, eles são apaixonados pelo Vasco, eles gostam muito pelo Vasco. Se você pegar a rede social deles, principalmente do Emiliano Dias, você vai ver foto de perfil com a camisa do Vasco, né? Ele bota status na sua rede social do Vasco, né? E acredito que eles não vão pensar 2 vezes e vão retornar para o nosso Vasco da Gama. A torcida também, ela está cobrou muito Rossi, né? O Rossi entrou dentro de campo, jogou como titular contra o Juventude, mas não jogou nada, não jogou absolutamente nada. E acredito que tá complicado demais, tá muito complicado, e acredito que o Rossi não tem mais clima nenhum para poder jogar no nosso Vasco da Gama. Rossi já deu o que tinha que dar, e acredito que não tem mais clima pro Rossi no Vasco. Se eu fosse o Rossi, para ficar mais bonito para ele, eu pediria demissão ou rescindia contrato, ou fazia um acordo,
mas saía do Vasco da Gama porque não tem mais clima. Se você pegar os jogos que o Rossi tem feito com a camisa do Vasco, meu amigo, é porque não tem mais, não tem opção, aí coloca o Rossi. Mas o Álvaro Pacheco colocou o Rossi titular, não tem como, fraco, horroroso. A única coisa que o Rossi tinha de bom era a velocidade, mas hoje, infelizmente, a velocidade que ele tinha ano passado, ele não tem mais hoje. O Rossi, quando ele veio, pela primeira passagem do Rossi no Vasco, a gente via um Rossi com vigor, com velocidade, com movimentação. Era um jogador que ajudava, e além de ajudar o Vasco, era um jogador que dava trabalho para os zagueiros laterais dos adversários que pegavam o Vasco. Mas hoje, você pegar o Rossi jogando bola hoje, não tem como, não tem como. Sobe um da base e bota que vai entregar mais do que o Rossi. Muito fraco. Rossi não tem mais como jogar com essa camisa aqui no Vasco. Porque aqui, com essa camisa, para vestir essa camisa aqui, no mínimo, é o que a gente, torcedor do Vasco, pede. No mínimo, honra essa camisa. Seu Rossi, você não honra. Léo Pelé, vocês não honram essa camisa aqui, ó. E essa camisa aqui é só para quem honra. E, infelizmente, já deu. Não tem clima mais para vocês no Vasco da Gama. Mas o Vasco também está no mercado de contratações. Felipe Coutinho está muito próximo de fechar. Juntamente vai vir um pacote com o Felipe Coutinho, né? Os Cria vai voltar. Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira. Esses 3 nomes estão muito próximos do Vasco da Gama. Fora também o André Ramalho, que o Vasco também está mapeando para ver se traz o André Ramalho para poder ajudar o Vasco ali na parte defensiva. É um zagueiro de 32 anos, o atual campeão do campeonato holandês, e acredito que se ele for vir mesmo para o Vasco, vai vir para ser titular absoluta. Mas com essa zaga não tem como, com esse time não tem como. Eu vejo os jogos do Vasco hoje porque eu amo o Vasco da Gama, porque é complicado demais, chega a doer os olhos assistir o jogo do Vasco da Gama. Agora vai pegar o São Paulo, que jogo terrível. O time do São Paulo é muito certinho, né? O time do São Paulo é muito bom. Lucas Moura, Luciano tem jogado muita bola, Lucas Moura, Caleri, é um time muito ajustado, muito certinho, muito bom. E o Vasco vai ter muito trabalho, mesmo jogando dentro do São Januário, contra essa forte equipe do São Paulo no próximo jogo. E os ingressos já estão à venda. Acredito que a torcida, mais uma vez, ela vai comparecer para poder protestar, porque esse time não tem como apoiar um time horrível desse. Esse time é muito ruim, não tem como. A torcida deve apoiar, mas se não tiver pelo menos entrega, a torcida vai protestar mais do que apoiar. E sinceramente, o Vasco perdendo para o São Paulo nesse próximo jogo não é nenhum absurdo, né? Não é nenhum absurdo pelo futebol que o Vasco vem jogando, pelo time que tem, pelo elenco que tem, não é um absurdo. Mas vamos estar na torcida para o Vasco ganhar esse jogo e somar 3 pontos para poder subir na tabela. É o que eu sempre costumo dizer. Os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro são muito importantes, porque lá no final, na 30ª rodada, esses pontos que perde agora bobo vão fazer muita falta. E já vai a 10ª rodada, já a 11ª rodada, e o Vasco não mostra nada. Eu quero que essa janela abra logo para o Vasco contratar e jogar bola, entregar resultado, né? A gente quer vitória, a gente quer ponto, quer somar ponto, que não queremos mais um ano, né? Tudo encaminha que a gente mais um ano vai brigar para não cair, mas ainda dá tempo de se recuperar, de jogar, de mostrar trabalho, de se dedicar, de entregar raça dentro de campo para poder não sofrer muito no Campeonato Brasileiro e fazer um
uma Copa do Brasil, né? Competir, na verdade, competir, qualquer time que pegar, competir até o final para poder, né, dar alegria ao nosso torcedor, que o nosso torcedor vascaíno já não aguenta mais, esse time horrível que o Vasco tem. Valeu, rapaziada. Eu venho aqui agradecer você que ficou até o final do nosso vídeo aí, e também quero aproveitar para te lembrar, para você estar nos ajudando aqui no meu canal, para você estar curtindo, compartilhando, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações, para sempre quando tiver vídeo novo aqui no nosso canal, a notificação chegar no seu tablet, no seu celular, no seu computador, para você estar sabendo das notícias do nosso Vasco da Gama. Aqui tem notícia todos os dias de primeira mão, tá bom? Que Deus venha te abençoar, tamo junto aí, um forte abraço, e aqui é Vascão. E é que eu sempre costumo dizer, Vasco da Gama é religião. Vasco da Gama é religião. Vasco da Gama é para quem ama. Vasco da Gama é para quem não abandona. E é um time maravilhoso, é um clube que venceu muita coisa e não vai ser esse momento que está passando, esses anos que vem vivenciando, melhor dizendo, que vai abalar nós que somos torcedores vascaínos. Vamos mais uma vez na luta contra tudo e contra todos. Deus te abençoe, tamo junto. Forte abraço.